A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. E nesse 12º episódio vamos falar do Iraque. Como joga, principais jogadores, pontos positivos, pontos negativos, treinador, como foi o ciclo, até onde pode ir na Copa do Mundo. Esses serão os assuntos abordados aqui no canal Miguel Fortunato Futebol de Seleções, o seu lugar para ficar bem informado sobre a Copa do Mundo de 2026. Eu peço o seu like, peço a sua inscrição para acompanhar este e outros conteúdos aqui conosco e também que você assista o vídeo até o fim e diga o que achou. Bom, vamos falar do Iraque, este país de 48 milhões de habitantes que viveu essa espera de 40 anos para voltar a uma Copa do Mundo, né? A sua única participação foi em 1986, também no México, né? Por coincidência, e perdeu os 3 jogos num grupo que tinha os donos da casa, o Paraguai e a Bélgica. Para 2022, caiu mais uma vez nas eliminatórias. Bom, no ciclo 22-26, o Iraque caiu nas oitavas de final da Copa da Ásia para a Jordânia, num jogo bem polêmico, né? Uma virada no final, uma expulsão esquisita, enfim, mas caiu. Eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Somando todas as fases, porque o Iraque ele jogou a segunda fase, a terceira fase, que é ali onde estavam todas as seleções mais fortes e classificava diretamente para a Copa, a quarta fase, onde estava no triangular com Indonésia e Arábia Saudita, acabou em segundo, e a quinta fase, que foi a repescagem contra os Emirados Árabes, onde conseguiu se qualificar. No grupo, a Coreia do Sul ficou em primeiro lugar e a Jordânia ficou na frente do Iraque, o Iraque ficou em terceiro. Na Copa Árabe, o Iraque, né, aconteceu agora no final de 25, a Copa Árabe da FIFA, e o Iraque foi com um time alternativo, assim como boa parte das seleções, e caiu nas quartas de final. Adivinha para quem? Para a Jordânia. É uma freguesia impressionante do Iraque para a Jordânia nesse ciclo, né? Na Copa do Golfo, o Iraque foi campeão em 2023 e na fase de grupos em 2025. Amistosos, 7 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 4 derrotas. E claro, tem também a repescagem mundial para a Copa do Mundo, que, como vocês sabem, o Iraque derrotou a Bolívia, né? Por conta do ranking, ele já se classificou direto e eliminou a Bolívia, vencendo por 2-1 na cidade mexicana de Monterrey. É cheio de coincidências o Iraque, né? Disputou Copa no México e voltou para a Copa justamente jogando no México. E depois da derrota para a Palestina na antepenúltima rodada das eliminatórias, o Iraque demitiu o treinador Jesus Casas e foi buscar Graham Arnold, né, que havia pedido demissão da seleção da Austrália e havia levado a Austrália às oitavas de final da Copa numa campanha muito surpreendente e positiva, caindo para a campeã argentina e jogando muito bem, tendo chance de empatar o jogo até o último lance. Então, o Graham Arnold assumiu a seleção do Iraque. É interessante falar que o Arnold, além dele estar nas oitavas de final da Copa de 22, ele também esteve na de 2006 com a Austrália. Ele era auxiliar técnico do Gus Hiddink, né? Quando ele parou de jogar, ele já recebeu convite para integrar a seleção da Austrália, né? E aí ele foi se habituando até virar treinador. O Arnold, ele é um ídolo local lá na Austrália. Ele desembarcou no aeroporto de Sydney depois de classificar o Iraque para a Copa e foi recebido com muita festa pelos torcedores australianos, né? Ele assumiu ali, faltando 2 rodadas para terminar, né, as eliminatórias, e pegou todo o processo de repescagem. Ele tem 8 vitórias em 13 jogos. Se você considerar aí um tropeço ou outro na Arab Cup, que é que o Iraque não estava com o time 100%, você viu que o aproveitamento dele é espetacular pelo Iraque, e a gente vê como um bom treinador faz muita diferença para uma seleção. Bom, vamos começar aqui a falar dos destaques da seleção iraquiana, começando com Ali Yazin, jogador que pertence hoje ao Como da Itália, né? O Como de Nico Paz, de Cesc Fábregas, que é uma das sensações do futebol europeu.
O Como contratou o Ali Yazin, né, aposta no potencial do meia de 22 anos, mas ainda ele está emprestado. Ele ainda joga lá no futebol árabe, mas ele é um jogador que tem o maior potencial entre os iraquianos atualmente. Ele é destro e pode jogar tanto aberto pela esquerda como um pé trocado, né, um cara para fazer inversão de jogo, como também pelo lado direito, né, dando um pouco mais de profundidade, cruzamento. Então é um jogador muito especial. Mas o Graham Arnold ainda vai devagar com ele, né? Ainda em alguns jogos ele fica no banco. O Graham Arnold ainda espera mais maturação do Ali Yazin. Vamos ver se na Copa do Mundo ele consegue jogar o futebol que se espera dele, apresentar o desempenho físico que o treinador espera, né? Porque a gente sabe que o Graham Arnold valoriza muito os duelos físicos e aí sim poder brilhar com a seleção do Iraque, assim como o matador, né? Aymen Hussein, centroavantão daqueles 999, sabe? Aquele 9 raiz, fortão. É o cara que fez o gol da classificação do Iraque para Copa do Mundo contra a Bolívia. A gente vai dar o detalhe tático desse gol no final aqui do vídeo. O Aymen Hussein, ele tem 93 jogos pela seleção, considerando que o Iraque vai fazer 3 amistosos antes da Copa, né, contra Andorra, Espanha e Costa do Marfim. Se o Iraque passar para o mata-mata, nada é impossível nessa vida, e jogar o primeiro mata-mata, ele vai completar 100 jogos pelo Iraque já na Copa do Mundo, se jogar todos, obviamente, né? E ele é o jogador em atividade do Iraque que mais tem gols, ele tem 33 gols pela seleção. O Aymen Hussein, ele tem uma história triste, né, em relação às guerras, aos conflitos, né, porque seu pai foi assassinado pela Al-Qaeda, o irmão dele foi sequestrado em 2014, então essa questão das guerras, dos conflitos ali no Oriente Médio atingiram muito a família do jogador do Al-Karma, lá do Iraque. Outro jogador jovem que perdeu espaço com o Graham Arnold, né, mas é um cara de muito destaque no Iraque, é o Mohanad Ali. E com o Jesus Casas, ele era titular absoluto, foi o artilheiro do Iraque nas eliminatórias asiáticas, mas o Ali, ele com o Graham Arnold também, essa questão de ter um time mais físico, mais forte, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, está brigando pela titularidade, na Copa do Mundo. Quem é titular absoluto, não tem nenhuma discussão, é o lateral esquerdo, Merchaz Doski, é o que joga no nível mais elevado, né? Entre os iraquianos, ele joga no Viktoria Pilsen, da Tchequia. O Doski, ele nasceu na Alemanha, na cidade de Hannover, e decidiu optar pela seleção do Iraque, né? O Iraque fez o convite para ele jogou a Copa Asiática Sub-23 e se naturalizou aí iraquiano. É um lateral esquerdo que defensivamente ele é muito importante, ele é bom no desarme também, ele é fundamental no apoio, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Falando em fundamental, né, o Iraque não estaria nesta série aqui, não estaria na Copa do Mundo, não fosse Jalal Hassan, goleirão que tem 100 jogos pela seleção, 34 anos, e o Hassan, ele fez defesas fundamentais, né, nas eliminatórias ali no triangular, depois ali nos jogos contra os Emirados Árabes, contra a Bolívia ele não esteve, né, ele estava fora, mas ele é um goleiro muito importante, ele joga no Al-Zawra e é assim, um cara que ajuda muito o Iraque quando ele está vulnerável defensivamente. E quem dá essa força defensiva no meio campo é Amir Alamari, jogador do Cracóvia da Polônia. O Alamari, volantão, é um jogador de mais qualidade naquele meio campo, na saída de bola, né? O Alamari, ele nasceu na Suécia e defendeu as categorias de base da Suécia, mas estreou em 2021 com a seleção do Iraque após se naturalizar e é titular absoluto da equipe. Bom, vamos para o nosso campinho para entender como é que joga esse time do Iraque, né? O goleirão Hassan. O esquema é um 4-4-2 que varia para um 4-2-3-1, né? Conforme o jogo vai rolando e conforme os jogadores que estão posicionados, né? Dependendo
do jogador que tiver ali de companhia do Hussein do ataque, vira um 4-2-3-1 e o Hussein fica um pouco mais isolado. O Arnold também vai variando isso conforme o adversário, né? A gente tem na lateral direita o Hussein ali. Na zaga a gente tem o Zahid Tassen, que joga no Cazaquistão, fazendo a dupla de zaga com a Akan Hashim. Essa dupla de zaga é bem consolidada aí na equipe do Iraque. Na lateral esquerda, obviamente, o Dost, que é o titular absoluto. Indo para o meio campo, a gente tem o Aymar Cher, fazendo a dupla com o Al-Amari. Até aí é o Iraque. O time é esse. Até aí é muito estabelecido. Do meio para frente aí muda um pouco, né? O Jazim pode jogar tanto, ele pode começar o jogo tanto na direita como na esquerda, como no banco, né? Como aconteceu no jogo contra a Bolívia. O Arnold, ele não tem certeza ainda de quem vão ser esses 3 jogadores aí de meio barra ataque que vão fazer companhia para o Hussein nessa equipe. Então ele roda de acordo com o adversário. Se é um jogo mais físico, ele coloca um jogador. Se é um jogo que requer um pouco mais de velocidade, ele coloca outro. E então não é certeza de quem vai jogar por ali, né? Mas a gente pode colocar aqui o Jazim. Se ele for jogar pela direita, é um jogo de mais profundidade. Se ele for jogar pela esquerda, é um jogo de mais retenção de bola, ali para passagem do lateral. Enfim, né? Tudo isso é na teoria, né? Porque pensando que na Copa, no grupo que o Iraque está, dificilmente o Iraque vai ter posse de bola ocupando o campo do adversário, né? O Iraque vai ter que se retrair muito mais, depender muito mais dos contra-ataques. Até por isso, a gente pode esperar um time um pouco mais veloz. E o Ali Jazim pode começar a Copa no banco por conta dessa situação, né? Então a gente tem opções aí, né? O Yusuf Amin, que joga no AEK Larnaca, ele é um cara que pode jogar ali pelo lado direito, né? O Ibrahim Bayesh foi bem, né, no jogo contra a Bolívia pelo lado esquerdo, pode ser aí a opção. E tem também o Marco Farge, jogador do Veneza, da Itália, que pode atuar pelo lado esquerdo. Vamos ver quem que o Arnold vai escalar. Como companheiro de ataque, ou então jogador que joga atrás do Hussein, o Mohanad Ali é o jogador mais talentoso, mas não vem sendo titular com o Graham Arnold. Ele vai ter que ganhar essa vaga nos amistosos, no training camp ali, né? No jogo contra a Bolívia, né, no jogo que garantiu a vaga, quem jogou ali foi o Ali Al-Hamad, jogador do Luton Town, da segunda divisão inglesa, né? Mas podem ser outros jogadores também, pode ser o Karim, que joga por ali. Já tivemos ali outras duplas de ataque para o Hussein na seleção do Iraque. Bom, vamos aos prints, né, para a gente entender na prática como é que a coisa funciona. Esse aí é o gol da classificação do Iraque para a Copa do Mundo, né? Uma ligação direta lá do zagueiro que encontra aí o Hussein. O Hussein dá essa casquinha de cabeça, né, na disputa com o zagueiro. Como ele é alto e forte, ele pode ganhar muito essas jogadas físicas, essas disputas pelo alto, e também aquelas bolas para você dividir corpo com o zagueiro, né? Essa é uma arma, talvez a maior, da seleção do Iraque. Nesse lance, é claro que a gente tem que dar um desconto, porque é um erro infantil de marcação da Bolívia aí, né? Deixar ali o outro jogador livre numa ligação direta, né? A Bolívia fez uma marcação alta completamente equivocada, e aí surgiu a assistência, e aí o Hussein completou a jogada e fez o gol da classificação do Iraque. Mas essa aqui é uma jogada importante. Claro que não vai ter jogador livre, quase nunca, né? Mas o Hussein ganhar essa casquinha de cabeça, ganhar esse duelo para gerar uma jogada num contra-ataque, é o que o Iraque vai ter de mais forte para tentar incomodar nesses jogos da Copa do Mundo. Bom, esse momento aqui com bola, né, no jogo contra os Emirados, que foi o jogo que garantiu a vaga na repescagem, a gente viu o que eu falei, né? Do lateral esquerdo virando um ponta pela esquerda, quando o Iraque tem posse. Ali você tem o Ali Jazim ali com a camisa 7, ali, ó, entrando ali na meia-lua. E aí o centroavante ali fazendo a parede. Então, um dos pontas vira meia. O lateral esquerdo, que é o Dosk, né? Que tem uma boa chegada, tem um bom vigor físico, vira um ponta da amplitude pela esquerda. E o jogador que joga aberto pela direita vai ser ali o meia pela direita. Uma coisa importante do Iraque
é que o Iraque vai ter que tomar muito cuidado com saída de jogo tocando. Talvez o Iraque vai rifar mais bola, até porque o Graham Arnold aprendeu, né? Quando ele era técnico da Austrália na Copa de 22, contra a Argentina ele deu um gol de graça ali na saída de bola errada, e contra a França também ele tomou gol por sair jogando errado. Então, eu acredito que para jogar com os adversários do nível que vão estar no grupo do Iraque, o Iraque não vai dar muito mole, não correr muitos riscos ali tentando sair tocando no seu campo de defesa. A gente vai ver mais bola rifada. Mas quando o Iraque conseguir posse de bola, vai ser muito normal ver essa configuração aqui. E agora a gente vê o Iraque defendendo, né? O Arnold, ele é muito fã da linha de 4. Ele gosta de defender em linha de 4, então ele vai defender em 4-4-2, tá? Quando os adversários estiverem com a bola, a gente vai ver essas linhas bem formadas, como estão aí. E uma coisa que acontece é, se o adversário começar a triangular pelas pontas, a linha for baixando muito, os dois jogadores abertos no meio, eles baixam ali como laterais e os outros 4 encurtam para dentro da área, né? Vira momentaneamente ali uma linha de 6, mas é linha de 4 que ele defende. E assim, o ponto vulnerável do Iraque é que é uma defesa que não é tão rápida, né? Até pensando no alto nível, para triangulações, jogadas em velocidade, tem muita dificuldade para defender, e a linha de 4 é aquela coisa, né? Se você acaba sendo envolvido numa jogada de velocidade, o espaço é mais fácil de ser encontrado pelos pontas adversários do que numa linha de 5. Então, essa pode ser uma vulnerabilidade do Iraque aí nos duelos da Copa do Mundo. Se tem uma coisa que o Iraque se deu bem, foi na logística, né? Vai viajar muito pouco, né? Estreia contra a Noruega em Boston, depois joga contra a França na Filadélfia e termina a sua campanha em Toronto contra Senegal. Só que o problema é que bucha, hein? Nossa, que grupo difícil, né? Caiu no grupo da morte, né? O grupo que tem aí 3 seleções que são muito fortes, que podem jogar contra qualquer seleção do mundo, assim. Então, é um desafio muito duro para o Iraque, não só técnico, porque você vai enfrentar alguns dos melhores jogadores do mundo nesses duelos, como também físico, né? A gente sabe que no Oriente Médio o nível físico do atleta ele é um pouco inferior a outros centros do mundo, especialmente no alto nível do futebol europeu, né? E você tem a maioria dos jogadores que jogam aí no Iraque, que jogam nos Emirados Árabes, que jogam no Catar. Então, vai ser uma dificuldade física muito grande para o Iraque. O quanto que o Iraque vai conseguir resistir defensivamente a essas seleções, entendeu? Eu acho que o desafio para o Graham Arnold dessa vez é até maior, porque eu acho que a Austrália tinha um pouco mais capacidade física de duelar e de batalhar. Então, assim, acho que o Iraque estar na Copa do Mundo de volta depois de 40 anos é muito bacana. É um país que passou pela questão da guerra, né? Esses jogadores, alguns nasceram em meio à guerra, outros um pouco antes, né? No momento que o país estava completamente destroçado e foi se reconstruindo. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Agora, com 48 seleções, o Iraque pode começar a disputar com mais hábito a Copa do Mundo. Agora, é entrar para tentar fazer o melhor e tentar sair com o máximo número de gols marcados e o mínimo número de gols sofridos possíveis nessa primeira fase. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui no canal já sobre as seleções e quero saber o que você acha, como é que vai ser a Copa do Mundo para a seleção do Iraque. Um grande abraço e até a próxima.